Good day, mate. How you going? G'day, mate. Aos 50, Austrália. Eu fui para a Austrália quando eu tinha quase 50 anos, passei 6 anos lá, e depois que eu voltei, comecei esse vlog que se chama Aos 50 Austrália, onde eu trago informações sobre a Austrália, notícias, experiências que eu tive lá, muitas características sobre a Austrália, coisas que a Austrália tem diferente do Brasil, e muita coisa aí tem no canal, já tem mais de 100 vídeos trazendo informações e sempre falando sobre a Austrália. E também dou aulas de inglês e deixo aqui um pouco a minha propaganda. Dá uma lidinha, dá uma olhadinha, se te interessar, entre em contato comigo, que aí a gente conversa sobre aulas de inglês online, né? Recentemente eu tenho trazido muitas notícias que têm saído lá na Austrália. O Brasil tem sido citado muitas vezes em notícias na Austrália recentemente, então eu tenho trazido aqui uma notícia atrás da outra, porque eu peguei todas essas notícias, fui juntando, peguei um dia e fiz um monte de vídeo sobre essas notícias no mesmo dia. Então, eu não consegui gravar antes, passei um tempo sem conseguir gravar, e estava aí postando os vídeos que eu já tinha gravado antes, e aí hoje eu realmente tive que pegar para gravar e estou fazendo todas essas notícias. Então, algumas notícias, elas são do começo do mês, elas têm aí alguns dias, né? Essa, por exemplo, que eu vou trazer hoje é do dia 30 de abril, então ela já tem quase um mês. Mas eu estava aqui guardando, trazendo, peguei essas notícias quando elas saíram, mas eu estava traduzindo, preparando para quando eu conseguisse gravar, poder falar sobre essas notícias. Então, somente hoje que eu consegui pegar o dia para gravar vídeos, então eu estou gravando todas as notícias de uma vez só, e agora eu vou ficar com vários vídeos aí por um tempo para colocar no ar, para postar, mas se eu conseguir fazer outros vídeos antes, daí e aparecerem outras notícias sobre o Brasil, e forem mais urgentes, e eu tiver tempo de gravar, aí eu gravo e vou intercalando aqui entre essas notícias. Então, vamos para a notícia desse vídeo, né? Essa notícia saiu num jornal que se chama Financial Review, e é um jornal australiano, e ele vai falar sobre a JBS. Então, essa matéria, quem trouxe essa matéria é um jornalista, um repórter que se chama Sam Irvine, e ela foi postada no dia 30 de abril de 2026. Eu achei interessante trazer, mesmo ela estando um pouquinho atrasada, porque ela fala sobre essa empresa que é muito famosa aqui no Brasil, né? E, então, o título da matéria vai falar que a auditoria resulta em conta de impostos de 268 milhões de dólares para a gigante alimentícia JBS, enquanto lucros atingem 754 milhões de dólares, né? Então, ela teve aí um lucro tão grande que aí ela acabou devendo um valor bem alto de impostos, né? Então, vamos ver aqui o que a matéria traz pra gente, para destrinchar esse título. Então, aqui já nesse início de matéria fala o seguinte: as extensas operações australianas da gigante brasileira de alimentos JBS foram atingidas por uma cobrança de impostos de 268 milhões de dólares, referente a mais de uma década, após uma auditoria levantar preocupações sobre as práticas contábeis da empresa. O resultado da auditoria da Receita Federal Australiana consta em novos documentos apresentados ao órgão regulador, que também mostram que a receita da empresa aumentou quase 20%, chegando a 10,9 bilhões de dólares no último ano.
Então, foi feita uma auditoria na JBS, lá na Austrália, e eles perceberam aí que estava tendo algum problema nas práticas contábeis, como eles descrevem aqui, e que a empresa, então, ainda deveria pagar 268 milhões de dólares de impostos que eles deixaram de recolher em uma década. Eles incluem aqui na matéria esta foto, né? E embaixo da foto está escrito: a JBS, a maior empresa de processamento de carne do mundo, consegue processar aproximadamente 50 mil cabeças de gado por semana na Austrália. E a fonte é a Bloomberg. A matéria, nesse pedaço, diz: a JBS é a maior processadora de carne do país e proprietária da Huon Aquaculture, produtora de salmão, que adquiriu da ASX por 425 milhões de dólares australianos em 2021. A empresa adquiriu o Primo Small Goods por 1,45 bilhão de dólares em 2014. Provavelmente todos os dólares que estão sendo ditos aqui, provavelmente são dólares australianos. Eu acredito que sim, porque a matéria está sendo veiculada na Austrália e eles usariam moeda corrente, né? Então, muitas vezes eles falam só dólar, mas subentende-se que é dólar australiano e não americano, porque a notícia está sendo veiculada lá. Esse pedaço da matéria diz assim: a JBS é controlada pela família Batista, bilionária do Brasil, e é uma das maiores produtoras mundiais de carne bovina, de frango e suína. A empresa tem sido alvo de significativas controvérsias. Na Austrália, ela é investigada pelas autoridades fiscais há anos, inclusive por seus arranjos sigilosos. Documentos apresentados por uma de suas principais subsidiárias, conhecida como Industry Park, indicam que a Receita Federal Australiana, a ATO, emitiu, abre aspas, avaliações retificadas para os anos de 2015 a 2021, no valor aproximado de 268,3 milhões de dólares, fecha aspas. A empresa acrescentou que contestou a cobrança e concluiu que era improvável que tivesse que pagá-la. Esse pedaço da matéria diz, abre aspas, após uma avaliação detalhada dos fatos e da legislação tributária aplicável, a JBS apresentou objeção formal e pretende contestar qualquer responsabilidade tributária que possa surgir por meio de processos judiciais, fecha aspas, diz o relatório. A Industry Park, uma das várias empresas da JBS que operam na Austrália, pagou 330,5 milhões de dólares australianos em impostos nos 12 meses encerrados em 28 de dezembro. Após os impostos, o lucro líquido aumentou em 553,3 milhões de dólares australianos para 752 milhões de dólares australianos nesse período, conforme mostram os relatórios. A JBS e a Receita Federal Australiana se recusaram a comentar. Esse pedaço da matéria diz: a empresa obtém a maior parte de sua receita dos Estados Unidos, Brasil e Austrália, 3 dos maiores produtores de carne do mundo. As exportações da Austrália aumentaram de 5,8 bilhões de dólares para 7,3 bilhões de dólares no último ano. Denis Wozniacki, economista agrícola da Commonwealth Bank, afirmou que os exportadores australianos se beneficiaram da, entre aspas, demanda fenomenal dos mercados estrangeiros, principalmente dos Estados Unidos e da China.
Nessa parte, a matéria diz, abre aspas, estávamos exportando volumes recordes, fecha aspas, disse Voznesensky, acho que se fala desse jeito, não tenho certeza, observando que o rebanho americano atingiu o menor nível em vários anos em 2025, quando o governo Trump impôs tarifas ao Brasil, o maior produtor mundial, bem como a China. Abre aspas, a China respondeu não renovando as licenças de exportação de carne bovina dos Estados Unidos que expiravam na mesma época. Então, os Estados Unidos não podiam mais enviar carne bovina alimentada com grãos para a China. E a China estava comprando muito mais carne bovina alimentada com grãos de nós, a Austrália. Fecha aspas, disse ele. Essa parte da notícia diz, Voznesensky, é um nome abençoado para esse senhor, Voznesensky afirmou que a perspectiva para esse ano é menos certa, com o aumento dos preços dos alimentos, levando a Casa Branca a remover as tarifas de importação de carne bovina do Brasil, enquanto a China impôs cotas de importação à Austrália, limitando as importações a 205 mil toneladas. A Austrália vendeu 270 mil toneladas para a China no ano passado, então diminuiu. A JBS já esteve nos tribunais devido a questões tributárias no passado. Em 2020, a Receita Federal Australiana processou a JBS e sua auditora, a PwC, por 44 mil documentos que a empresa se recusou a entregar, alegando sigilo entre advogado e cliente. As autoridades buscavam esses documentos para avaliar adequadamente a conta de impostos. Estranha essa afirmação, né? Sigilo entre advogado e cliente. Bom, por isso que foi multada, né? Porque acho que não faz sentido. Talvez a multa seja menor do que o valor que ela devia, então compensava pagar a multa. A matéria, então, continua dizendo, o Tribunal Federal concluiu que a maioria dos 116 documentos contestados pela PwC, e pela Receita Federal Australiana, não deveria ser protegida por sigilo, pois não foram elaborados como parecer jurídico. A empresa esteve envolvida em uma disputa política no ano passado devido à sua conta de impostos, depois que o senador do partido Greens, Nick McCain, criticou a JBS por não pagar, abre aspas, 1 centavo de imposto corporativo, fecha aspas. Os Greens foram obrigados a se retratar dessa afirmação dias depois, quando se descobriu que McCain se referia apenas a uma parte da empresa. A notícia termina então dizendo que a empresa não é estranha a escândalos, incluindo a operação de um esquema de corrupção massivo no Brasil em 2017. Na época, Wesley e Joesley Batista, que controlam a JBS por meio de sua holding JIF Investimentos, admitiram ter subornado 1.800 políticos e funcionários públicos brasileiros. Feio sair isso na imprensa australiana, né? Ambos os irmãos foram presos em decorrência do escândalo, que resultou em acusações adicionais de uso de informação privilegiada. Nos Estados Unidos, a controladora da JBS foi obrigada a pagar 256 milhões de dólares americanos, equivalente a 359 milhões de dólares australianos, em multas relacionadas ao caso. Eles estão se referindo aqui a Lava Jato, provavelmente, né?
aquele escândalo de papel. Lembra quando saiu um escândalo que tinha papel, tinha papelão na carne, uma coisa assim? Não lembro exatamente. Mas eles são bem envolvidos aí em escândalos, eles são muito influentes aqui no Brasil, né? Esses irmãos aí, pelo jeito, eles estão aprontando no mundo todo, né? Eu trouxe, então, essa notícia, achei interessante que a JBS está envolvida aí está com problemas lá na Austrália, problemas de, provavelmente sonegação de imposto, e vamos ver, né, como é que termina aí essa situação. Eles estão sendo cobrados aí em 268 milhões de dólares de impostos que acredita-se que eles não pagaram, né, que eles não recolheram, que eles sonegaram lá na Austrália. E aí eu acho que até fica meio feio também essa parte que eles estão citando aí, a quantidade de pessoas que eles subornaram aqui no Brasil, que eles compraram e que eles corromperam, né? Muito vergonhoso pra gente ser citado dessa maneira, porque passa a impressão que os brasileiros são facilmente corruptíveis, né? Estão envolvidos em corrupção, embora assim, a minha opinião pessoal é que realmente isso acontece. O brasileiro é bastante corrupto. Eu vejo muita corrupção aqui no Brasil, não só nas altas castas, mas no dia a dia. A gente convive com corrupção aqui o tempo todo. Qualquer pessoa que tenha um certo poder sobre o que você precisa dele, acaba usando de corrupção, usando desse poder aí que ele tem para conseguir alguma vantagem. Esse é um lado muito chato, muito problemático que eu acho que o brasileiro tem, né? O brasileiro tem uma série de qualidades, de características maravilhosas, mas esse da corrupção é um péssimo, é uma péssima característica que o brasileiro tem. Além de ter trazido a notícia, eu tenho aqui então o áudio da notícia, que eu vou passar para vocês com o inglês, para que vocês prestem atenção, ouçam um pouco de inglês, né? E acompanhem aqui com a notícia. E é interessante ter essa experiência do listening. E eu volto já para me despedir. Audit ends in $268 million tax bill for food giant JBS as profits hit $754 million. The sprawling Australian operations of Brazilian food giant JBS have been hit with a $268 million tax bill dating back more than a decade after an audit raised concerns about the company's accounting practices. The outcome of the Australian Taxation Office audit is contained in new filings with the corporate regulator, which also show the company's revenues soared almost 20% to $10.9 billion in the last year. JBS is the country's largest meat processor and owns Huon Aquaculture, the salmon producer it acquired from the ASX for $425 million in 2021. The company acquired Primo Small Goods for $1.45 billion in 2014. JBS is controlled by Brazil's billionaire Batista family and is one of the world's biggest producers of beef, chicken, and pork. It has been the subject of significant controversy. In Australia, the company has been the focus of tax authorities for years, including for its secretive arrangements. Accounts filed by one of its main vehicles, known as Industry Park, note the ATO had issued amended assessments for 2015 through to 2021 for an amount of approximately $268.3 million. The company added that it disputed the bill and concluded it was unlikely to have to pay it. Following a detailed evaluation of the facts and applicable tax legislation, JBS has formally objected and intends to dispute any tax-related liability that may arise through court proceedings, the accounts read. Industry Park, one of several JBS vehicles operating in Australia,
paid $330.5 million in taxes in the 12 months to December 28th. After-tax profits rose from $553.3 million to $754 million in that period, the accounts show. JBS and the ATO declined to comment. The company derives most of its revenue from the United States, Brazil, and Australia, three of the world's largest meat producers. Exports from Australia rose from $5.8 billion to $7.3 billion in the past year. Denis Voznesensky, an agricultural economist at Commonwealth Bank, said Australian exporters had benefited from phenomenal demand from overseas markets, primarily from the US and China. "We were sending record volumes overseas," said Voznesensky, noting that US herd numbers hit a multi-year low in 2025 as the Trump administration imposed tariffs on Brazil, the world's largest producer, as well as China. China responded by not renewing US beef export licenses that were expiring at the same time, so the US couldn't send grain-fed beef to China anymore and China was buying a lot more grain-fed beef from us, he said. Voznesensky said the outlook for this year was less certain, with rising food prices prompting the White House to remove beef tariffs on Brazil, while China had imposed import quotas on Australia, limiting imports to 205,000 tons. Australia sold 270,000 tons to China in the last year. JBS has been before the courts over its tax arrangements in the past. In 2020, the ATO sued JBS and its auditor, PwC, over 44,000 documents that the firm had refused to hand over, claiming lawyer-client confidentiality. Officials had sought those documents to properly assess the tax bill. The federal court ultimately found that the majority of the 116 documents PwC and the ATO were disputing should not be protected by confidentiality because they were not created as legal advice. The company was embroiled in a political dispute last year over its tax bill after Greens Senator Nick McKim attacked JBS for not paying a cent in corporate tax. The Greens were forced to backtrack on that claim days later, when it emerged McKim had been referring to only one part of the business. The company is no stranger to scandal, including the operation of a massive corruption scheme in Brazil in 2017. At the time, Wesley and Josley Batista, who controlled JBS through their holding company J&F Investimentos, admitted to bribing 1,800 Brazilian politicians and public servants. Both brothers were imprisoned over the scandal, which led to additional insider trading charges. In the US, JBS's parent company was forced to pay $256 million $359 million, in fines related to the case. Bom, então é isso. JBS envergonhando o Brasil também na Austrália. E não tenho muito o que falar sobre isso. É isso que eu tinha para essa notícia. Obrigada por assistir. Se puder, deixa um like aqui para mim. E até a próxima. Bye, bye.